Caríssimos, aqui vos fala é o professor Marcão, com mais uma dica do Marcão. Vamos falar agora do surgimento das universidades na Baixa Idade Média. A Idade Média está dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Nós vamos ter o feudalismo e depois o desenvolvimento comercial, com o surgimento da burguesia. A burguesia eram os comerciantes que habitavam os burgos. Alta Idade Média e Baixa Idade Média, do 5 ao 11, do 11 ao 15. O século XI é fundamental porque começam as cruzadas, que vai modificar toda a história. Vamos ver agora o que acontece. Sempre pedindo o engajamento de vocês, curtindo para que aumente ainda mais o alcance dessas aulas. Vamos lá! Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História, é o resumão do Marcão. Olha só, continuamos falando ainda da Idade Média. Então nós estamos na Idade Média, mas especificamente na Baixa Idade Média. Parte 6, Baixa Idade Média. Surgimento das escolas e universidades. Olha só, no período medieval, nós vamos encontrar todo o saber retido nas mãos da igreja, nos mosteiros e catedrais. Quem eram os intelectuais? Eram os membros da igreja. Falavam vários idiomas e estudavam várias teorias da época. Enquanto que os nobres, os camponeses, não tinham acesso ao saber. Os próprios reis não tinham acesso ao saber, muitos sem saber ler e nem escrever. Quando você olha aqueles brasões de nobreza, era na verdade para facilitar a identificação. Quando o rei tem um carimbo, para carimbar um documento, porque na verdade ele contratava um padre e um ex-padre para escrever. Então vocês imaginem a dificuldade que era na Alta Idade Média. Mas na Baixa Idade Média aconteceu um fenômeno. Na Alta Idade Média, a atividade econômica era agricultura de subsistência. Os caras estavam lá nos seus feudos, os senhores feudais, condes, marqueses, duques, os reis apenas com poder simbólico, e eles é que mandavam. Eram as guerras feudais, eram os torneios, as justas, mas saber nenhum. Todo o saber na época estava retido das mãos da igreja. Era o teocentrismo, tudo era centrado em Deus. Aí o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno. A partir das cruzadas, quando eles mantiveram contato lá com o Oriente, além das guerras, as cruzadas, 8 cruzadas, contra os muçulmanos que tomaram os lugares sagrados do cristianismo, foram encaminhados pelo Papa Urbano II, lá eles encontraram as especiarias e artigos de luxo também, que vira, na verdade, uma atividade comercial. E o comércio Europa-Oriente começa a crescer e vai acabar com a agricultura de subsistência. E vai desenvolver, inclusive, o artesanato urbano. Surgem os burgos, surge a burguesia. Que seus burgos são vilas comerciais, ainda dentro dos feudos, mas, na verdade, habitada por burgueses, comerciantes. Olha só, o surgimento das escolas e universidades. Causa é essa, progresso comercial. Como é que o cara vai ser um comerciante sem saber ler, escrever, contar? O interesse burguês, eles precisavam aprender. Era fundamental para eles, para a sobrevivência deles. Saber o que tem de estoque, o que não tem de estoque, quem está devendo, quem não está devendo, qual foi o lucro. Tudo isso demanda conhecimento. Aí olha só, o papel da igreja nesse contexto. O saber estava nas mãos da igreja, os intelectuais. Os nobres, os reis, os servos não tinham acesso ao saber. Os burgueses, então, procuraram a igreja para que ela, na verdade, administrasse essa, digamos assim, nova forma para aprender. Qual é a nova forma? Os burgueses constroem as escolas, financiam a igreja, com autorização dos bispos locais, e o saber ler e contar, que tornou-se fundamental, passa a ser acessível a eles. Só que passou-se o tempo, eles saem das escolas e querem ampliar o seu conhecimento. Aí surgem as universidades.
que também são bancadas por burgueses. E a igreja fornece os professores e toda a estrutura para o aprendizado. Surgem as universidades de Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra e outras. Nós temos universidades na Europa com mais de 1000 anos. É assim que nós vamos ter a volta ao saber. Não é popular ainda, mas pelo menos a classe burguesa tem acesso ao conhecimento saindo desse monopólio da igreja. A igreja perde o monopólio do saber. E claro que isso lá na frente terá consequências. Resumão do Marcão rapidinho, só para relembrar. Baixa Idade Média, Baixa Idade Média, parte 6, surgimento das escolas e universidades. Causa, o progresso comercial. Tornou-se fundamental saber ler, escrever, contar, e a partir daí surgem as escolas financiadas pelos próprios burgueses, tendo, na verdade, a igreja fornecendo os professores e a gestão dessas escolas. Das escolas tornou-se necessário aprender mais, o burguês queria aprender mais, surgem as universidades. Ampliar conhecimento, surgem as universidades de Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra. Era o interesse burguês, porque o comércio exigia isso, o saber. Nesse momento, quando nós falamos que o saber era da igreja, os nobres, reis e servos não sabiam nada, não tinham acesso ao saber, a partir desse momento o burguês financia, surgem as escolas, surgem as universidades, com o papel importantíssimo da igreja que vai fornecer o fundamental, que são os professores. É nesse momento que nós temos então mais uma classe social tendo acesso ao saber além da própria igreja. Nós já estamos partindo para o final da Baixa Idade Média. Então, caríssimos, o período da Idade Média é dividido em Alta e Baixa Idade Média. Alta, o feudalismo, a Baixa com o surgimento comercial, tem como pano de fundo o seguinte: o comércio provoca o surgimento das escolas e universidades, que a própria igreja irá fornecer os professores. E nessas universidades irão surgir intelectuais que tomarão o lugar dos próprios professores que eram padres e formarão lá na frente o Renascimento. O Renascimento é um movimento intelectual e artístico que vai mudar todo o contexto da Idade Moderna. Tá ok? Abração do Marcão, obrigado pela atenção, pedindo sempre o seu like e o seu engajamento no canal. Fui! Forte abraço do Marcão.